gente, tudo bom? O meu nome é Michele e eu estou aqui mais uma vez porque chegou a nossa hora da história da Ação Social Edson Magalhães. E a história que eu preparei para vocês hoje... Não, pera, se eu falar agora eu vou estragar a surpresa, mas ó, eu vou adiantar só uma coisinha. Tem magia nessa história. E quem gosta de magia, ó, eu adoro magia. Mas antes da gente passar pra nossa história, antes, o que a gente tem que fazer? Vocês ainda lembram dos nossos 2 passos da nossa preparação para a história? Qual que é o nosso primeiro passo? Isso, esse mesmo. Nosso primeiro passo é, ó, ligar o botãozinho da imaginação. Então vamos lá, ligando o botãozinho. Vamos, liguem de vocês. Ligar? Muito bem. E agora qual que é o nosso segundo passo da preparação? Isso. Ele mesmo, o nosso grito silencioso. Aquele grito, lembra? Aquele grito que a gente faz assim, ó. Aquele grito que a gente faz o carão de grito, o jeitão de grito. Aquele grito onde a gente só não pode deixar, ó, o som escapar. Se o som quiser escapar, lembre-se, tem que segurar bem forte, tá bom? Então, como todos nós vamos entrar juntinhos na história que eu vou contar, todos nós vamos gritar silenciosamente juntinhos quando eu contar o 3, tá bom? 1, 2, 3. No 3, todo mundo vai gritar shh, silenciosamente juntos. Vamos lá, então? Vamos lá. Preparando que vai começar a contagem. E é 1. E é 2. E é 3 e... Todos preparados, não é mesmo? Porque o nosso grito silencioso para testar se o botãozinho da imaginação estava bem ligadinho foi perfeito. Então vamos lá? Vamos para nossa história de hoje? Era uma vez a maior e melhor sapataria de todos os tempos. Mas acontece que nem sempre foi assim, pois houve uma época onde o sapateiro, que era o dono desse estabelecimento, estava passando por muitas dificuldades. As dificuldades eram tantas que tudo que ele tinha era material suficiente para produzir apenas, ó, mais um par de sapatos. Ele estava tão triste, então pegou todos os materiais, pegou o couro e colocou sobre sua mesa de trabalho, e ficou ali, olhando para eles, tristonho. A esposa viu que o marido estava muito triste, foi até ele e disse: querido, vamos descansar. Deixe para fazer esse par de sapatos amanhã pela manhã. Vamos. E assim ele fez. Foi descansar. E na manhã seguinte, quando ele acordou, foi direto trabalhar. Só que quando ele chegou, ele teve uma surpresa. Sobre a mesa onde ele costumava deixar os seus materiais, bom, os materiais não estavam mais lá, mas no lugar deles havia um par de sapatos maravilhoso. O sapateiro pegou aqueles sapatos na mão e começou a olhar. Eram sapatos muito bem feitos. Parecia até uma obra-prima. Só que quem teria feito aquele par de sapatos? Ele estava intrigado, então chamou a sua esposa e mostrou o que estava acontecendo. Ela também não sabia dar uma resposta. E antes que eles pudessem pensar mais, eles ouviram um som. Era alguém batendo lá na porta. O sapateiro foi atender e lá havia um moço que disse: bom dia, sapateiro. Estou precisando de um par de sapatos novos, pois eu andei tanto, que os meus estão furados. Será que você teria aí, senhor sapateiro, um par de sapatos que sirvam nos meus pés? O sapateiro olhou nos pés daquele moço e disse: entre, eu acho que eu tenho um par de sapatos perfeito para você. O moço entrou, provou os sapatos e os sapatos couberam perfeitamente. O moço ficou muito, mas muito animado, porque aqueles sapatos, além de lindos, eram muito confortáveis.
os mais confortáveis e mais lindos que ele já havia calçado em sua vida inteira. Como ficou muito contente com a compra, o moço pagou 2 vezes mais dinheiro do que o sapateiro havia pedido. O sapateiro e a esposa ficaram muito contentes, porque com aquele dinheiro, agora eles poderiam comprar material suficiente para produzir mais 2 pares de sapato. E assim o sapateiro fez. Saiu de casa, foi comprar couro e os outros materiais suficientes para fazer os seus sapatos. E quando chegou em casa, ele estava cansado porque ele tinha dado muito para comprar o que precisava. Então, pegou os materiais e deixou sobre sua mesa de trabalho na sapataria. E foi descansar. E no dia seguinte, acordou muito empolgado para o trabalho. Só que quando chegou no seu local de trabalho, surpresa! Novamente, os materiais não estavam lá, mas no lugar deles havia agora 2 pares de sapato, lindíssimos, muito, muito bem feitos, como aquele do dia anterior. Mas quem será que estava fazendo aqueles pares de sapato? Ele e a esposa não faziam ideia, e antes que pudessem continuar pensando, ouviram um som. Era alguém? Deveria ser alguém batendo na porta. O sapateiro foi até a porta e dessa vez tinham 2 pessoas, 2 moços que disseram que eram amigos do moço que comprou aquele sapato no dia anterior. E eles também queriam comprar sapatos bonitos e confortáveis, como aqueles do amigo. E o sapateiro disse: "Entrem, eu tenho os sapatos perfeitos para vocês 2. Os 2 amigos entraram, provaram os sapatos e os sapatos couberam. Também couberam perfeitamente. Ai, que maravilha! Eles ficaram tão animados e pagaram também muito mais dinheiro do que o sapateiro havia pedido. O sapateiro ficou muito contente e foi comprar mais material. E novamente deixou para fazer os sapatos apenas no dia seguinte. E assim, quando ele acordou para trabalhar mais uma vez, foi surpreendido, pois o material para fazer os sapatos não estava mais lá, mas haviam vários pares de sapato muito bem feitos e muito bonitos. E dessa vez, quando ele ouviu a campainha tocando, não eram apenas 1 ou 2 pessoas que estavam na porta, havia uma verdadeira fila. Todos estavam muito interessados em comprar aqueles pares de sapatos tão bons e confortáveis. Mas essa situação ainda estava deixando o sapateiro e a sua esposa muito, mas muito curiosos. Quem estava fazendo os pares de sapato, não é mesmo? Até que certa noite a esposa do sapateiro disse: Querido, eu acho que nós estamos sendo auxiliados por alguma espécie de mágica. A gente tem que descobrir quem é que está fazendo esses pares de sapato e como os faz. O que você acha, querido? Continuou a esposa. Se nós ficássemos escondidinhos, para ver quem é que está entrando na nossa sapataria e fazendo eles. E fazendo os sapatos. O que você acha, querido? O sapateiro achou a ideia muito boa. E assim, eles fizeram naquela noite. Ficaram escondidos lá na sapataria. Mas ninguém chegava, e ninguém chegava, e ninguém chegava, e nada aparecia. Até que de repente, quando o relógio badalou 00:30, eles ouviram sons. Sim, havia alguém. Não, era mais de uma pessoa assim, descendo pela chaminé. O sapateiro e a esposa ficaram bem quietinhos, até que viram. Passaram por eles 12, sim, 12 elfos. Os elfos desceram pela chaminé e foram até a mesa de trabalho do sapateiro e começaram a pegar o couro e todos aqueles materiais e confeccionar belos pares de sapatos. O sapateiro e a esposa ficaram quietinhos para observar tudinho que os elfos faziam e como eles faziam. E depois que os elfos terminaram de confeccionar todos os pares de sapato,
Eles foram embora, voltaram pela chaminé e desapareceram. O sapateiro e a esposa estavam maravilhados. Então eles estavam sendo ajudados por elfos. A esposa do sapateiro então disse: querido, a gente deveria tentar retribuir o favor. Fazer alguma coisa também por esses elfos. Mas o que fazer? Eles pensaram, até que a esposa do sapateiro teve uma ideia. E se nós fizéssemos roupinhas? Sim, roupinhas, para todos eles. Porque você viu, querido, as roupas deles estavam tão velhinhas. Eu vou fazer roupas novas para os 12 elfos. E o sapateiro complementou. E eu, querida, vou fazer pares de sapatos para cada um deles. Pequenos pares de sapato. Porque você percebeu? Todos estavam descalços. Então, aquele dia acabou se tornando um dia de muito trabalho. Porque o sapateiro e a esposa, começaram a confeccionar vários e vários pares de sapato e muitas roupinhas. Era tudo assim, bem pequenininho. E eles trabalharam até anoitecer. Já estava perto do horário dos elfos chegarem. Sim, perto do relógio badalar meia-noite. Mas eles conseguiram terminar. E no lugar onde antes o sapateiro costumava deixar os materiais, sim, os materiais para fazer os sapatos, ele deixou os presentes para os elfos. E eles se esconderam. Ele e a esposa ficaram bem quietinhos para poder observar os elfos. Então, quando o relógio badalou meia-noite, os elfos desceram pela chaminé e foram até a bancada. E lá encontraram vários presentes. Eles ficaram tão contentes que dançaram e pularam de alegria. E depois trocaram suas roupas ali mesmo. E colocaram uns pares de sapatos em seus pés. E contentes, foram embora. E nunca mais apareceram. Porque o sapateiro e a esposa já não precisavam mais da ajuda deles. E assim, a sapataria desse sapateiro se transformou na maior e melhor de todo o mundo. Mas também ele tinha aprendido truques, sim, truques com aqueles pequenos mestres sapateiros. E essa foi a história, os elfos e o sapateiro dos irmãos Grimm. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que envolve magia e tanta coisa bonita. E fiquem ligados, porque em breve a gente tem mais história aqui na nossa Hora da História da Ação Social Edson Magalhães. Tchau, gente! Até mais!